excelentíssimo senhor presidente da mesa, Norberto Carlos Novik, Mário Kseniuk, Bernardo Sigelka, vereadores, componentes e representantes da Câmara junto ao Conselho Municipal, demais vereadores presentes, vice-prefeito Edson Barkin, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, Silvio Cazenó, demais conselheiros presentes, senhoras e senhores. Eu vou tecer algumas considerações que eu acho que se fazem necessárias em função de que o tempo ruge. E nós deixaríamos que os senhores posteriormente fizessem alguma pergunta, porque eu vou procurar, o assunto é bastante vasto, eu vou procurar ser bastante objetivo e posteriormente se persistir alguma dúvida, nós estamos à disposição. Bom, atribuições e funções do Conselho Municipal. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, ele foi instituído pela Lei número 633/97 e sancionada por decreto municipal do senhor prefeito através do número 2075/2013. Sua legitimidade aponta uma realidade na medida que é instituído por lei. Criação dos conselhos. A implementação do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural é uma exigência da Secretaria Executiva dos programas municipais vindos do governo federal, governo estadual e governo municipal. Entre eles, nós vamos citar alguns. Para o Programa Paraná 12 Meses, que para que tivesse recursos, era necessário a constituição do Conselho Municipal. A instituição do Conselho Municipal, em seu artigo 1º, ficam designados os membros das instituições governamentais e não governamentais para compor o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural no município de Cruz Machado, com a nominata dos seus representantes e devidas instituições, que eu acho que não é o caso nós nominarmos agora. Foi criado o Conselho com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Executivo ações que promoverão o desenvolvimento sustentado do meio rural, consoante as aptidões econômicas, sociais e dos recursos naturais, e no âmbito de sua competência, deliberar sobre as normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à qualidade de vida, mobilizando os recursos do poder público em sintonia com a atividade privada, mediante a elaboração de um plano de desenvolvimento municipal sustentado. É evidente que se relaciona ao meio rural. Contando com a efetiva participação de lideranças, produtores, trabalhadores rurais, profissionais, técnicos e líderes da sociedade. A sua legitimidade aponta com uma realidade na medida que é instituído por decreto municipal e que poderia ser através da aprovação e reconhecimento da Câmara de Vereadores, que por sinal tem a sua representatividade através dos vereadores Mário e seu Bernardo. A criação dos conselhos. Sua criação é institucional e coincide com a implementação do PRONAF nos municípios a partir de 1997. Então, senhores, não é uma exclusividade de Cruz Machado. Nos outros 10 municípios polos da região de União da Vitória, existem também os conselhos municipais de desenvolvimento rural, que era uma exigência da Secretaria Executiva do programa, para que o município se habilitasse a receber os recursos do PRONAF, Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Programa Paraná 12 Meses, como falei antes, exigia também o CMDR. Programa de Desenvolvimento Territorial Vale do Iguaçu. Programa Pró Rural
Projeto de Desenvolvimento Econômico e Territorial, Cidadania e Renda no Campo, cuja proposta é desenvolver iniciativas de negócios que predominam o aumento de renda e geração de emprego de forma sustentável, melhorando, consequentemente, a qualidade de vida dos produtores. No entanto, é notório o reconhecimento que os conselheiros e autoridades de que esta exigência impulsionou e motivou uma série de mudanças nos municípios em que se refere às formas de organização. Nos referimos, sobretudo, principalmente a inúmeras associações de produtores que foram formadas com o objetivo da resolução de problemas comuns dos seus participantes. Associações cooperativas, tanto cooperativas de crédito como cooperativas comerciais, cooperativas de produtores rurais e na articulação de várias comunidades, na conjugação de esforços, na sinergia, fazendo com que tivessem a resolução de problemas comuns. Descentralização administrativa. Democracia. Os senhores sabem, a democracia é a convivência dos contrários. E como tal, o poder exercido pela maioria também com respeito às minorias. Cidadania e participação, interferindo nas políticas públicas e na gestão dos programas de governo, tanto na esfera federal, estadual e municipal. Qual é o conceito que nós temos de participação? Participar é compartilhar um processo, expressar, ouvir, decidir. É democratizar o poder de decisão, construir junto, comprometimento. Isso é o conceito de participação no nosso ponto de vista. Qual é o significado de descentralização administrativa? É aumentar a participação da comunidade na tomada de decisões e na administração pública. Em outras palavras, a descentralização administrativa significa dividir o poder, transferindo-o da minoria para a maioria. A descentralização é a instituição dos conselhos municipais com poder deliberativo e consultivo. Portanto, o Conselho Municipal, o CMDR, ele tem uma função deliberativa e consultiva. E aí vai para as esferas da Prefeitura Municipal com a função executiva de executar. Então, é um colaborador das políticas públicas do município. Bom, a descentralização, ela concentra duas justificativas importantíssimas. Quais seriam elas? O direito de cidadania e o conhecimento da realidade. O que nós entendemos como direito de cidadania? Todo cidadão tem o direito de participar de forma organizada no processo decisório e na condução das políticas públicas. Assim, os conselhos municipais são espaços privilegiados para o exercício da cidadania. Conhecimento da realidade. Então, direito à cidadania e conhecimento da realidade. Ninguém conhece melhor os anseios, problemas e soluções do que quem mora, trabalha e vive no próprio local. Ou seja, quem faz parte do problema deve fazer parte também da solução. Qual é o papel ou a função do CMDR? O CMDR, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, é o fórum de decisões, discussões sobre o rumo e os caminhos que podem ser seguidos para melhorar as condições de vida da população rural. O papel ou função do Conselho Municipal não pode, senhores, ser confundido como uma confraria de amigos e nem com um palco de conciliações. Também ele não deve ser confundido como um fórum de discórdia e de oposição sistemática. Portanto, a função precípua
do Conselho Municipal é o fórum de discussões das políticas públicas. O Conselho tem uma função, como já falei, deliberativa e consultiva, e não executiva. Os conselheiros, que são representantes comunitários, têm também os seus afazeres familiares e os seus compromissos em suas propriedades. A principal função executiva é, portanto, da Prefeitura Municipal e outras instituições de governo. Os destaques e as funções do Conselho Municipal. Eu sou o devedor, porque se eu tomasse assento aqui, até ficaria mais confortável, né? Para acompanhar ali a síntese do que nós estamos apresentando. Bom, quais são as funções do Conselho Municipal? Analisar a realidade, visando identificar os problemas, os principais problemas e as suas causas. Conhecer os limites e as potencialidades do município, apresentando propostas para superar os entraves e aproveitar melhor as suas potencialidades. Observar as tendências socioeconômicas e culturais do município e da microrregião, verificando quais as principais atividades produtivas do município, quais delas mostram boas perspectivas e quais aquelas que deixam de persistir dentro do município. Definir diretrizes e prioridades para os programas e projetos de desenvolvimento rural e mobilizar os setores interessados da sociedade. Discutir e aprovar planos de trabalho e projetos específicos, privilegiando ações de educação para a cidadania e a capacitação profissional, que favoreçam a geração de empregos e que ajudem a combater a discriminação. Acompanhar e fiscalizar a execução de planos e projetos, analisando os seus resultados e fazendo propostas para a correção e sua melhoria. Formação e funcionamento do Conselho. O Conselho Municipal, CMDR de Cruz Machado, se reúne uma vez por mês, na primeira quarta do mês, em caráter ordinário. E em caráter extraordinário, sempre que se faz necessário, conforme estabelece o seu regimento interno. Inclui na sua composição as entidades mais representativas que indicam seus representantes sem interferências externas. Possui, no mínimo, 50% de representantes de agricultores familiares e 50% de entidades que prestam serviços na atividade rural. Dentre eles, nós vamos citar a Prefeitura Municipal, Emater, sindicatos, Central de Associações, cooperativas de crédito, agências bancárias, cooperativas de comercialização, Câmara de Vereadores, representantes comunitários, associações de produtores familiares, instituições de educação e constam algumas outras secretarias, mas que normalmente não têm comparecido nas reuniões do Conselho. Qual a relação que existe entre o CMDR e o poder público municipal, isto é, Prefeitura e Câmara de Vereadores? O Conselho é um instrumento de aperfeiçoamento e melhoria do poder público municipal. Ele é constituído pelos poderes executivo, legislativo e judiciário, cujo funcionamento está definido na Lei Orgânica Municipal. O executivo, ele deve conhecer a realidade, encontrar soluções para os problemas, planejar o que deve ser feito. Isto nada mais é do que construir a realidade desejada. Muitas vezes, sem recurso, não é possível, né, Edson? Mas construir a realidade desejada é um dos objetivos do Executivo. É realizar obras, serviços, buscando o benefício de todos. O Poder Legislativo é o padre que vai ensinar o vigário a rezar a missa. No entanto, fazer as leis municipais, inclusive as leis orçamentárias,
com base em projetos encaminhados pelo prefeito, pelos próprios vereadores ou pelos demais cidadãos. Autorizar o prefeito a fazer empréstimos, comprar ou vender bens e imóveis, como fazer a contratação ou acesso de serviços. Definir os salários do prefeito, vice-prefeito, vereadores, antes deles assumirem os cargos. Fiscalizar os atos e contas da prefeitura e da Câmara Municipal. Processar e julgar o prefeito, o vice ou algum vereador que tenha cometido ilegalidades, podendo cassar o seu mandato. O Poder Judiciário, como o nome diz, né, é o cumprimento das leis. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, por delegação do Poder Público Municipal, na prática, a relação do Conselho com a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores é exatamente de negociação e colaboração. Senhores, eu não sei, em função da exiguidade do tempo, nós tivemos que acelerar um pouco, mas era uma intenção dos senhores vereadores de nós trazermos fazer uma explanação do funcionamento, das obrigações, e o Conselho sempre se coloca à disposição toda uma vez por mês, toda primeira quarta-feira ele é aberto ao público. As pessoas que queiram participar e que queiram colaborar, porque a função principal do Conselho Municipal seria a organização, a descentralização do poder nas políticas públicas. Eu me coloco à disposição e muito obrigado pela atenção e pelo espaço.